A paz do Senhor Jesus, é com grande satisfação e alegria que nós estamos de volta para continuarmos estudando a Palavra de Deus nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, tratando os princípios divinos em tempos de crise. Hoje, a lição de número 10, que tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo nos diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. A verdade prática nos diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. E a leitura bíblica em classe nós encontramos em Neemias, capítulo 6, versículos de 10 a 14, e depois 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21, e também 1 Coríntios, capítulo 14 e verso 29. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Veja, diz assim a palavra do Senhor, Neemias 6 e 10. E entrando eu em casa de Semanias, filho de Delaías e filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme estas suas obras, e também da profecia de Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Esse texto da leitura em classe nos traz informações importantes. Os irmãos puderam ouvir e perceber que o intento deles aparentemente era bom. Nós estamos querendo livrar você da morte. Estamos querendo te dar um caminho de solução. Olha, foge. E Neemias disse: um homem como eu fugiria? Estamos fazendo uma grande obra, estamos fazendo a obra de Deus. Estão tentando tirar aqueles que estão na direção para que o povo seja disperso. Tentando fazer desviar do intento da palavra de Deus. Isso são palavras, mensagens diabólicas, contrárias à vontade de Deus. Desviar o líder do intento de conduzir o povo à reconstrução, à edificação da casa de Deus, da obra de Deus, é fazer com que ele venha desvirtuar o povo. Mas aquele homem de Deus que está realmente no propósito assumido em Cristo Jesus, ele não foge da batalha. Ele continua firme, lutando. Permaneça, meu irmão. Permaneça. Se o Senhor colocou você na obra, permaneça firme. Continua lutando, batalhando, enfrentando. Os dias são maus. Os inimigos se levantam. Mas você é um homem de Deus. Vem a palavra e às vezes analisa. Provai se os Espíritos são de Deus. Veja quem é que está falando, de onde que está vindo, qual a fonte. A palavra deste homem foi esse mensageiro, né? A palavra deste mensageiro demoníaco aqui foi: estão querendo te matar, foge. Ele disse: um homem como eu fugiria. Ele disse: vamos entrar no templo, fechar a porta. Aparentemente, parece uma boa solução esconder-se dentro do templo, estar dentro da casa de Deus, mas Elias conhecia a palavra de Deus. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Em Número capítulo 18, verso 7, está escrito: estaria profanando o templo se ele entrasse no templo. Ele não poderia entrar, ele estaria transgredindo. É um suposto convite de bênção, mas era um convite de maldição. Ele disse aqui: se eu fizesse isso, um homem como eu viveria se entrasse no templo? Foi a pergunta que Neemias fez. Mas a mensagem profética, ele disse: eu entendi, não era de Deus, mas havia gente subornando. Tem gente que paga para ver a desgraça da obra. Tem gente trabalhando, investindo dinheiro para que as coisas de Deus não prossigam, para que somente Ele apareça, para que a obra de Deus não flua. Irmãos, cuidado, tome cuidado. O próprio Jesus nos adverte. É isso mesmo. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias maus, dias tenebrosos. Cuidado de onde vêm as palavras, as mensagens. A mensagem que às vezes aparentemente é uma mensagem boa, a mensagem vinda aparentemente de Deus, é uma fake news, é uma notícia falsa, é uma palavra de ignomia, errada,
pervertida para fazer de você desviar do intento. Continue fazendo a obra de Deus, meu irmão. Continue batalhando por sua casa, por sua vida. Continue indo à casa de Deus e servindo ao Senhor com alegria. Não desista da obra que o Senhor colocou na sua mão. Não desista da sua família. Não desista da edificação dos seus filhos. Não desista de progredir na obra de Deus. Continue fazendo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, nos adverte, a partir do verso 15, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, tem cautela, cuidado. Irmãos, veja o disfarce de ovelha, mas são lobos. Não se engane, não se impressione com aquilo que você vê externamente. Não se engane pela roupagem de ovelha, por aquela apresentação externa. Não se engane. Olha aqui, ele diz: acautelai-vos. O verso 16, Jesus disse: é pelos frutos os conhecereis. Não se colhe uvas dos espinheiros, nem figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má, maus frutos. É o fruto do Espírito. É pelo fruto que se conhece. Fé, mansidão, longanimidade, temperança, bondade. É essas ações que representam o fruto do Espírito é que você vai conhecer o profeta de Deus. E não a roupagem, não a apresentação externa. Veja que aqui ele diz assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. É os frutos. E o fruto que nós devemos observar está lá em Gálatas 5, verso 22 e 23. De Mateus 7, o Senhor diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, não é pelo que estão dizendo, não é pelo que estão apresentando. Esse disfarce de ovelha disfarça-se em tudo, não é? Não se impressiona com o que eles dizem. Não vá pelo que eles estão falando. A mensagem parece bonita, acolhedora, parece que uma mensagem de proteção, está falando sobre proteger sua vida. Entra no templo. Se a ordem foi de Deus não entrar no templo, então não faça. Nós temos que observar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz. Não a forma com que foi pregado, não a mensagem eloquente que foi trazida, mas o que diz a palavra de Deus. Essa é a forma correta de se observar. Ele diz aqui: não se impressiona. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos muitos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Não se impressiona com o que eles estão fazendo. O milagre, a operação é Deus que faz. O homem não pode se justificar por aquilo que está acontecendo, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Não se impressione, não se engane, não se deixe enganar. Irmãos, quantas pessoas se enganam por aquilo que viu, por aquilo que contemplou, mas a palavra de Deus nos manda e nos recomenda a observar o que está escrito na sua palavra. Não se pode confundir o profeta que tem seus interesses egoístas com o verdadeiro homem de Deus, com a palavra que tem aquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia diz: o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aquele que dá a vida pelas ovelhas é aquele que tem interesses egoístas. Cuidado! Cuidado de onde vem a mensagem, de onde vem a palavra. Aparentemente é uma palavra que conduz à vida, mas cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Provai se os espíritos são de Deus. Diz aqui o nosso textual, capítulo 6, verso 12 de Neemias, ele diz: eu conheci que não era Deus que os enviara, mas era o suborno. Mas eles tinham sido subornados, mas eles estavam com uma mensagem de outro. Eram interesses humanos. Havia ali interesses de pessoas pela posição, pela situação, pela direção. Cuidado. Cuidado de onde vem a mensagem, como elas são transmitidas, por quem. O item 2 da nossa lição, a Bíblia nos revela a existência de falsos profetas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Em 1 Reis, capítulo 13, conta-nos uma história, um fato muito importante para que tenhamos cautela quanto aos falsos profetas. A Bíblia intitula o fato de o profeta velho, porque na verdade o homem de Deus era um rapaz, era um homem novo ainda.
que foi levar a palavra de Deus, recebeu a mensagem do Senhor e na sua orientação Deus disse: não come pão, não bebe água, nem retorne pelo mesmo caminho. E a palavra que ele tinha era uma palavra de renovo, era a palavra do nascimento de Josias. Ele trouxe essa palavra, pregou para o altar e disse para confirmar que a palavra é de Deus, o altar se fenderá, e o altar se fendeu. Mas o rei, querendo impedir, estendeu a sua mão contra o profeta, e a Bíblia diz que a sua mão secou. E ele pede então ao homem de Deus que ora, e o homem de Deus ora, e a sua mão é restituída novamente. Mas a mensagem termina com esta palavra de vitória, com essa mensagem de renovo. Porém, um profeta velho, sabendo o que aconteceu, vai atrás do profeta novo e diz para ele: um anjo me apareceu e me disse que você pode voltar à minha casa, que você pode ir até lá, comer pão, beber água, estar comigo. E depois vem a palavra de Deus ao profeta dizendo: você desobedeceu a palavra. Não era para comer, não era para beber, e um leão o matou. Quantos profetas estão perdendo as suas vidas porque estão dando ouvido a mensagens que não são mensagens de Deus? Quantos profetas novos que, ao invés de ter a mensagem vinda do trono de Deus, com a palavra, observando o que está escrito na palavra, como os bereanos, confirmando o que está escrito na palavra de Deus, a mensagem de Deus está revelada aqui. Não, estão por aí ouvindo mensagens de pessoas que estão com a mente cauterizada, contaminadas com este mundo, querendo mais levantar para si pessoas seguidoras. Estão querendo ganhar seguidores e status. E levam uma mensagem que agrada aos ouvidos. E quantas pessoas deixam de ser mensageiros autênticos de Deus? Cuidado com os profetas que não são profetas de Deus. Cuidado com aqueles que não trazem a mensagem revelada de Deus. Hoje nós estamos vivendo, e a Bíblia nos diz aqui: provai se os Espíritos são de Deus. Nós estamos vivendo dias maus, dias terríveis, dias perigosos. Falsos profetas têm se levantado, como levantou nos dias de Jeremias. Mas o Senhor, lá em Jeremias capítulo 23, verso 13 ao 17, o Senhor fala com eles: vai chegar o momento e eu vou cobrar. Porque estão falando da visão do seu coração e não a mensagem que eu entreguei. Estão falando que há paz, e quando eu estou dizendo que é para falar a mensagem que há correção, que tem uma mensagem às vezes dura e difícil, contrária à vontade do homem. Mas a mensagem de Deus, ela tem que ser pregada com integridade, ainda que não corrobora com a vontade que o homem queria ouvir. Não é a mensagem que os homens querem ouvir, mas é a mensagem que Deus manda entregar. E essa mensagem vem da palavra de Deus. Nós estamos vivendo os dias maus. Nós estamos vivendo dias perigosos. A Bíblia, lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que antigamente o Senhor falou aos pais de muitas maneiras. Falou pelos profetas. Mas a nós, nos últimos dias, nos fala pelo Filho. Hoje a mensagem profética é a mensagem que está em Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Toda e qualquer revelação que venha do Espírito Santo de Deus, ela vem e traz a mensagem cristocêntrica. Fala-nos de um Salvador. A mensagem de Deus é uma mensagem que fala em Cristo Jesus para a nossa restauração, para o nosso perdão, para a edificação, consolação e exortação. Não temos mensagens que são para ajudar as pessoas simplesmente a alegrar o seu eu. Não são mensagens de autoajuda que vêm satisfazer apenas que o eu fique alegre por um instante, mas que não tem sequência para a vida eterna. A mensagem de Jesus Cristo é a mensagem que transforma a vida. Se você não ouvir a mensagem coerente de Deus, então você estará seguindo falsos mestres. A palavra de Deus é a palavra que está aqui revelada a nós, na palavra, na Bíblia. E tem que ser tudo conforme aqui está. Escute, irmãos, o profeta do Antigo Testamento, ele era como que um mediador entre Deus e os homens. Ele era o vidente. Em 1 Samuel nós temos diversos exemplos, capítulo 3, verso 20, capítulo 8, verso 21 e 22, capítulo 9, verso 6 e 9, capítulo 18, verso 20, onde o profeta fala com Deus acerca do povo, e Deus transmite a mensagem para o profeta a ser transmitida ao povo. É como se fosse um mediador, mas o nosso mediador é Cristo. 1 Timóteo 2 e 5, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem.
Você precisa entender esta palavra, porque não há uma mensagem de um homem para você, há uma mensagem de Cristo para você. Não existe uma mensagem satisfatória trazida por alguém à sua vida. Pode ser até boa, uma palavra agradável, mas qualquer mensagem que não seja cristocêntrica, que não seja a mensagem vinda de Deus, que tenha conformidade e amparo na palavra, então não é a mensagem de Deus. Nós temos que olhar isso. A Bíblia nos manda avaliar as profecias. Julgueis as profecias. 2 ou 3 profetizem, os outros julguem. Nós precisamos julgar. Não, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, está escrito assim: quem deve ir além do que já está escrito? Já está aqui a palavra de Deus, e o Senhor deu dons ministeriais de profeta àqueles que ele chamou. Efésios capítulo 4, verso 11, ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo. São dons ministeriais de profeta, sim, para trazer e ministrar a palavra revelada. Esta palavra já está revelada, está aqui, e ele vai, com a unção de Deus, trazer esta palavra ao homem, interpretar ela ao homem, porque ele é um profeta de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14, quando ele fala sobre o dom de profecia. Qual que é a diferença? Este que está em Efésios capítulo 4, verso 11, você tem um chamado. Ele mesmo deu uns para. Agora, em 1 aos Coríntios está falando, aquele que quer o dom, busque. Está falando daquele que vai buscar o dom para uma revelação à igreja. Mas o propósito está ali no verso 3, para a edificação, para a consolação e para a exortação da igreja. Nós precisamos compreender esta mensagem, e aí esta mensagem ele diz: se você é um homem de Deus espiritual, reconheça que o que eu estou falando é da parte de Deus. Não tem uma mensagem qualquer, não tem uma mensagem vinda do homem, não tem uma mensagem que é interpretação humana. Existe uma revelação divina para o coração, porque tem o propósito da salvação, da edificação, da consolação. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, está bem claro. Você pode ver, no versículo 1, ele diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente profetizar. Nós lemos na leitura bíblica em classe, para valorizar a profecia, para não desprezar as profecias. Sim, busca os dons de profecia, mas para quê? Para edificação, verso 3. Verso 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Edificar é construir, não é destruir, não tem mensagem de destruição, é de edificação, é de exortação, é ânimo, é de consolo, é a mensagem do Espírito Santo de Deus que convence o homem que ele é pecador, ele tem um Senhor, um Salvador, que ele tem perdão, que ele tem restauração de vida, que ele pode ser restituído à família de Deus. O verso 20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Esta mensagem profética, esta palavra, este dom, que é o sobrenatural, que é a manifestação de Deus, que é a revelação, a interpretação da palavra, que é uma maneira de você trazer aquilo que está na palavra, é coisa para adultos, não é para meninos, não. É porque ele diz aqui no verso 24, mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, e de todos é convencido e de todos é julgado. Essa é a mensagem. Se um incrédulo entrar e a mensagem estiver sendo pregada, se a mensagem estiver sendo anunciada, se a profecia estiver sendo anunciada, ele diz que de todos, olha aqui, ele é convencido. Ele vai ser convencido por quê? Vai ser convencido de que ele é um pecador. Vai ser convencido de que ele está no erro, que precisa encontrar Jesus. Vai ser convencido de que sua vida não vai ter um fim bom se ele não aceitar a Cristo. Esta mensagem profética é a mensagem de reconciliação em Cristo Jesus. Essas mensagens que trazem resposta às coisas materiais são passageiras. Mas a mensagem que ele está dizendo é uma mensagem de vida eterna. Ele está querendo te trazer uma palavra de vida eterna.
os seus corações vão declarar que eles estão errados e eles vão ser julgados e dizer: eu preciso de Jesus, eu preciso de salvação, eu preciso de perdão. Uma mensagem profética é essa que revela ao homem, para que ele possa saber que naquele caminho que ele está é o caminho do mal. E um caminho de salvação está aberto, o caminho é Cristo. Aleluia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não existe vários caminhos, mas existe o caminho. E o caminho é Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10 ele diz: agora tem um novo e vivo caminho aberto entre Deus e o homem. Jesus Cristo é este caminho. E todos aqueles que entram por ele vão chegar a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É este caminho, é esta mensagem que a profecia traz, é esta mensagem que a revelação de Deus traz. Quando vos ajuntais, verso 26 do capítulo 14, uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação, faça-se tudo, e outros têm interpretação, faça-se tudo para edificação. E o povo que está ali, o indulto que ali chega, aquele que ainda não tem a revelação, vai entender que ele precisa da salvação. Aleluia! Escute, irmãos, ele nos mostra aqui que há um caminho a ser seguido. Ele diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, que reconheça que estas coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor, mas se ignora, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Examinai se os Espíritos são de Deus. Veja se essa mensagem é uma mensagem que edifica. Veja se essa mensagem é uma mensagem que traz ânimo para a igreja. Veja se é uma mensagem de consolo. O que traz edificação? O perdão. O que traz edificação é a reconciliação. O que traz consolo consolo é o amparo de Deus para a vida do homem que estava em pecado, mas agora achou o caminho da vida. Aleluia! Agora ele tem vida, agora ele tem ânimo, agora ele passa a viver. É aquilo que o salmista diz no Salmo 51, torna a dar a alegria da tua salvação, me dá o espírito voluntário, não retira de mim o teu Espírito Santo. É esta mensagem agora que ele encontra novamente a vida, ele volta a viver, volta a ter sabor pelas coisas de Deus. Aleluia! Temos que olhar em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, ele diz: mesmo que um anjo do céu vos traga outro evangelho, não receba, seja amaldiçoado. Não podemos negligenciar a palavra, mas escute uma coisa, a Bíblia nos revela, e eu vou ler aqui nessa outra tradução, a tradução uma linguagem mais apropriada, a linguagem viva. Em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: entretanto, o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de mestres com ideias de inspiração diabólica. Tais mestres falarão mentiras de cara séria e farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se e que está errado comer carne. Embora Deus tenha dado estas coisas aos cristãos bem instruídos para que as desfrute e deem graças por elas. Pois tudo quanto Deus faz é bom e podemos comer com satisfação se dermos graça. E se pedirmos que Deus as abençoe, pois se torna bom pela palavra de Deus e pela oração. E se você explicar isso a outros, estará cumprindo o seu dever como um pastor digno, alimentando pela fé e pelo ensino verdadeiro que você tem seguido. Não desperdice tempo discutindo ideias tolas, nem mitos, nem lendas absurdas. Gaste seu tempo e energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante e revigorante para tudo o que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor. Por isso ajudará, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Que nós possamos, irmãos, não estar dando ouvido a diversos ensinadores que estão aí querendo trazer entendimentos próprios à palavra de Deus. Não, a palavra do Senhor já foi revelada, está aqui pelo Santo e Espírito de Deus, ela nos foi dada. E agora nós temos que transmiti-la com integridade aos outros. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Provai se os Espíritos são de Deus. Como é que você prova? Examinando pela palavra de Deus. Somente a palavra pode mostrar a exatidão e a coerência da verdade. Que Deus os abençoe. Que você não seja enganado nesses dias tão maus e perigosos. Continue firme na fé, sabendo de quem tem aprendido. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.